Salve pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao Papo Previdenciário, onde a gente traz as suas dúvidas aqui e responde, né? Te esclarece, demonstrando aí alguma dificuldade que você tem, ajudando você no esclarecimento das suas dúvidas, tá? Quer participar do Papo Previdenciário? Deixa aqui nos comentários dos vídeos que a gente vai pegar a sua dúvida, vai trazer aqui e vai te ajudar, legal? Primeira dúvida que eu tenho hoje aqui é da Sandra Frizera. Ela pergunta o seguinte, olha só. Eu me acidentei em 2003 no hospital em que trabalhava. Fiquei afastada até 2006, quando me aposentei. E até agora, 2024, minha carteira não foi dada baixa pelo hospital, que era beneficência portuguesa. A carteira está em aberto. Pode isso? Olha só, pessoal, a Sandra começou a receber o benefício lá em 2003. E ela foi prorrogando esse benefício até que em 2006 o INSS falou assim, olha, você vai aposentar por invalidez, você não tem mais condição de voltar para o mercado de trabalho. E ela está aposentada até hoje, 2024. E a empresa nem deu baixa na carteira, não fez nada. Pode ficar essa situação? O pessoal não só pode, como deve. A pessoa que aposenta por invalidez, ela fica com o contrato de trabalho suspenso. Então você está, Sandra, vinculado ainda com a empresa, com a beneficência portuguesa, tá? Pode ser que no futuro não tão distante isso venha a se mudar, né? Daqui a pouco tem alteração legislativa. Isso é uma legislação antiga que mantinha o contrato de trabalho de forma suspenso, tá? Mas por enquanto a empresa está correta, ela não pode dar baixa na sua carteira de trabalho, tem que manter o seu vínculo laboral, porque se vier a ser cessada a sua aposentadoria por invalidez, você tem ainda o vínculo, você pode retornar para o mercado de trabalho, você tem a garantia do teu trabalho lá para fazer os acertos e tudo mais, perfeito? Então está correto, tem que estar sim com o vínculo em aberto, perfeito? Próxima pergunta que a gente tem aqui é do Cadu, ele pergunta o seguinte, o meu período também está errado. Pegando o extrato analítico, mais o extrato da carteira de trabalho, descobri que tem duas empresas em aberto. E aí, o INSS não conta o tempo total. Acredito que foi falha da empresa, se não do INSS. Cadu, nós detalhamos sobre esse tema aí, olha só a importância, né? Na terça-feira. Então, na terça-feira dessa semana, a gente falou sobre os vínculos extemporâneos, que é exatamente o que está acontecendo com você. Então, se você verificou que está com o vínculo equivocado lá no INSS, não está batendo as informações, está com o vínculo aberto, você tem a carteira de trabalho, dá um pulinho aqui no vídeo de terça-feira, verifica lá o primeiro tópico, assegurado empregado, apresente as carteiras de trabalho, faça o preenchimento do anexo certinho da instrução normativa, que vai ter a regularização. Combinado? Simples e direto assim. Perfeito? Terceira situação que a gente tem aqui é da Marilza. Ela pergunta o seguinte, a Marilza Sobrinho. Boa tarde, doutor. Eu dei entrada na minha aposentadoria rural em 2018. 2018, né? O INSS não respondeu. A advogada deu entrada na justiça e até em outubro de 2019 teve uma audiência, mas foi negado. Quando foi em junho de 2021, eu fiz uma nova entrada no INSS, novamente, e foi negado outra vez. E aí, em junho de 2022, arrumei uma outra advogada e ela entrou na justiça e aí teve uma audiência e o juiz concedeu meu benefício para receber em julho de 2023. Só que até agora não recebi meus retroativos. Como fica a minha situação? Vou receber desde quando? Da entrada de 2018 e por que o INSS não me pagou nada até agora? Olha só, Marilza, como funciona isso? Quando você fez o seu primeiro pedido lá em 2018 e depois passou por processo judicial e foi negado o seu benefício, isso aqui já se encerrou. Já fez trânsito em julgado, já não tem mais o que receber de 2018. Depois, em 2021, quando você fez o seu segundo pedido lá do INSS, começou uma nova história, uma nova situação, mais tempo de contribuição que você teve aí para comprovar carência e tudo mais, e aí o INSS negou, entrou com processo judicial. No processo judicial, e isso é bom, pessoal, que fique bem claro, ele leva um tempo ainda. Então você teve uma audiência, passou na audiência, teve a primeira sentença. Nessa sentença, o juiz pediu para implantar o seu benefício, que a gente chama aqui de tutela antecipada. O que é tutela? É um direito que você está recebendo de forma antecipada, sem a finalização do seu processo todo. Aqui ainda pode ocorrer recursos por parte do INSS, recursos por parte da sua advogada, que às vezes ela não concordou com a data do início do benefício, não concordou com o valor. Então pode haver mais situações para frente ainda. E aí o atrasados acaba demorando. Pode ser que você receba o atrasado de 2021 para frente, pode ser que o juiz entendeu que você apresentou os documentos só no processo judicial e ele conceda do início da citação do processo judicial para frente, então pode acontecer um monte de coisas
E é importante, pessoal, que isso fique muito claro. Os atrasados no processo previdenciário demora, porque depois ainda que tem uma sentença, ainda pode ter recurso de qualquer uma das partes. Depois desse recurso em segundo grau, pode ir para o STJ, pode ir para o STF, aí leva mais tempo ainda. Depois que acabou toda essa fase de instrução, que não cabe nenhum tipo de recurso, aí vai abrir uma outra fase do processo, que a gente chama de liquidação da sentença, liquidação do processo. Aí vai calcular juro, correção monetária, vai verificar os valores que você tem. Aí o INSS vai fazer cálculo, o seu advogado vai fazer cálculo. Os dois têm que concordar com os valores. Se não concordou, vai para a contadoria judicial para conferir os valores e apurar quem está correto, né? Depois os cálculos são homologados. Depois de homologados, aí é emitido ou um RPV ou um precatório. Aí as partes têm que conferir para ver se o RPV ou o precatório está certo, se os valores lançados estão corretos, se o CPF da parte está correto. Depois disso ele é transmitido e só depois ele é pago. Então veja a demora que tem até receber os atrasados, por isso que demora um tempo. Então não é sair uma sentença, você já vai receber os atrasados. Isso leva um tempo, pode ter recurso, tem fase de liquidação e todos esses trâmites têm que ser respeitados, tá bom? E é importante que fique muito claro, tanto para você quanto para as outras pessoas que pretendam atuar no processo judicial, que o processo ele é moroso, não é simples e tem toda uma ritualidade a seguir e não pode sair fora disso. Perfeito? Espero que tenha ficado claro. Outra situação que a gente tem aqui, próxima pergunta, é da Débora Ramos. A Débora pergunta o seguinte: eu acabei de abrir o MEI, mas eu só quero contribuir com a alíquota de 5%. É obrigado a pagar o DAS ou o DAS é como se fosse o GPS? Débora, quando você paga o DAS, né, quando você abre o MEI, você é obrigado a pagar Previdência Social, porque você paga pelo DAS-MEI. E você, quando abriu uma microempresa, né, se é uma microempreendedora individual, você fica obrigado a pagar aquela contribuição com o INSS, que já é de 5%, tá? Então essa contribuição do DAS, ela é de 5%, você vai ver essa descrição lá no DAS-MEI. E sim, você é obrigado a pagar, não tem como você não pagar isso, senão isso entra em dívida pública, né? Vai para a dívida ativa e você pode ser executado. Se você não pretende aí ter o MEI, encerre o MEI, tá? Às vezes você não está efetivamente trabalhando e tudo mais, então encerra o MEI e consequentemente deixe de pagar porque você não está trabalhando. Agora, se abrir o MEI, você tem por obrigação pagar, senão você vira dívida aí com a Receita. Combinado? Pessoal, ficou com dúvida? Deixa aqui nos comentários pra gente que a gente vai estar te ajudando. Até a próxima semana. Tchau!